Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como é bom nós estarmos na presença do nosso Deus e louvarmos o nome dEle, vai mudando o nosso coração, não é? Às vezes a gente chega aqui e quando a gente menos percebe, o nosso coração, ele já está aquecido, ele já está conectado com Deus. E é isso que importa, quando nós entramos ali por aquela porta, nós precisamos ter a nossa motivação. O desejo do nosso coração deve ser: o que o Senhor quer falar comigo hoje? Eu não estou aqui nesse lugar por acaso, não é verdade? Eu creio que é isso que a gente precisa pedir para Deus, que Ele fale conosco. E a reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, ela vai falar sobre um tema tão forte. E Deus, claramente, alguns dias atrás, no final de semana passado, né? Eu estava na minha casa e o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. E o Senhor começou a ministrar algumas coisas e falar profundamente comigo. E eu fiquei vários dias assim, voltando ali e pedindo para que o Senhor me esclarecesse qual era a aplicação que Ele tinha. Porque o texto, quando ele vem, né, para aquele que se propõe a estar aqui, né, nós estamos aqui pela graça, tão somente pela graça de Deus, mas a gente passa pelo texto primeiro. A gente recebe esse texto e a gente se coloca na presença do Senhor para então, pela misericórdia dEle, nós estarmos aqui na frente falando. Então eu queria convidar você que abrisse a sua Bíblia. Você está com a tua Bíblia aí? Vamos abrir ali no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 17 nesse momento. Lucas capítulo 3, versículo 15 até o 17. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos eles: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor aquiete o nosso coração, o Senhor possa falar conosco, ó Deus. Eu peço, Espírito Santo, que aquilo que eu falar, o Senhor possa trazer, esclarecer isso, Senhor, no íntimo de cada um dos seus filhos, das suas filhas que estão aqui nessa noite. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra o nosso entendimento para esse texto. E nós rendemos a Ti somente toda a glória e toda a honra. Amém. Esse é um texto tão forte, né, irmãos? Talvez muitos de nós já tenhamos ouvido alguma ministração, alguma pregação que falava sobre esse trecho aqui, né? E eu acho tão lindo João Batista, quando ele vinha preparando ali, né? Movido pelo Espírito Santo, ele vinha pregando o evangelho do arrependimento e batizando as pessoas na água. E muitos achavam que ele fosse o Messias. Muitos falavam: será esse? Aquele que havia de vir, será ele que lá os nossos pais no passado falavam que esse Messias ia vir? E aí João Batista fala: não, eu vou ter que falar para eles que não sou eu. Né? E ele fala ali: olha, eu não sou esse que vai vir, mas esse que vai vir, o Messias, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E Deus trouxe essa palavra ao meu coração, sabe? E eu fiquei assim pensando como a palavra de Deus ela é rica, como a palavra de Deus ela é poderosa, como a palavra de Deus ela faz sentido para nós hoje. Você veja que há 2000 anos atrás, nós já tínhamos um evangelho sendo pregado e declarando, olha, arrependei-vos dos vossos pecados, façam caminhos retos, né? Essa era a pregação de João Batista, e ele se refere aqui a Jesus como esse que viria e que traria o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Pode ver que não é um ou outro, mas é ambos. Ele se dirige, ele fala sobre os dois, né? Então, a palavra de Deus, ela é completamente atual. Ela é completamente para os nossos dias. Nós temos ouvido muito hoje que algumas pessoas, elas pensam que a Bíblia precisa ser contextualizada. A Bíblia, ela precisa ser atualizada, porque, afinal de contas, a gente está aí no século 21, na era da tecnologia e na era da digitalização, e então a Bíblia, ela era lá para o passado, né? Infelizmente, nós temos visto, inclusive, pastores pregarem isso. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que essa palavra aqui, ela é digna de toda a aceitação, e ela é para você e para mim hoje. Ela é hoje completamente dedicada às nossas vidas. Amém? Então, esse tema, né, da questão do batismo de fogo, ou o símbolo do fogo nas Escrituras, nós vemos que é interessante porque eu comecei a lembrar que várias passagens da Bíblia, ela já trazia essa questão do fogo, né? Quando Deus ele vai falar com Moisés, o que ele faz? Acontece ali uma manifestação sobrenatural e uma sarça, né? Uma vegetação, ela sai fogo, a sarça ardente. Os irmãos já leram essa passagem, né? Ela começa a pegar fogo e ela não se consumia. Isso era para chamar a atenção ali, né, de Moisés. Quando o povo de Israel ele sai em peregrinação pelo deserto, esse povo que andou 40 anos ali naquele deserto, Deus, por sua misericórdia, ele acompanhava eles uma nuvem durante o dia, e à noite era o quê? Uma coluna de fogo, a iluminar o caminho deles. Era a presença de Deus que acompanhava eles por todo o deserto, acompanhou por todo o deserto, né? Então, Apocalipse também fala, né, quando João ele tem aquela visão na ilha de Patmos, quando ele tem a visão do Cristo, ele fala o quê? Que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Dos olhos de Jesus saíam chamas de fogo. Então, são muitas passagens que a gente poderia começar a pesquisar aqui na Bíblia e pensar, onde que tem mais momentos em que a Bíblia vai apresentar, né, o fogo, ou essa figura, né, da questão ali do fogo, do batismo de fogo. Então, muitos de nós talvez também venhamos conectar esse tema, e às vezes eu vejo até que tem irmãos que brincam, né? Ah, tal igreja é do fogo, tal irmão é sapatinho de fogo, já ouviu isso? Mas eu quero dizer para você que o batismo, né, de fogo, o fogo na Bíblia, não é só isso. Eu creio, e eu até evito às vezes até de participar desses momentos em que as pessoas brincam, porque eu tenho muito temor no meu coração, porque não é um tema para se brincar. E o Espírito Santo, ele tem uma multiforme, né? Ele é multiforme, ele tem a forma que ele quiser atuar em qualquer pessoa. Então não cabe a nós julgarmos. Mas de fato a gente ouve isso, né? Que o fogo ali fala, né, da questão da doutrina mais pentecostal. Mas sabe, irmãos, naquela noite que o Senhor começou a falar comigo, Deus queria me levar a um entendimento do fogo como uma figura de santificação, como uma figura de purificação. E aí é que começou, né? O Senhor começou a falar profundamente ao meu coração e me trouxe muito temor,
porque muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada na vida cristã, nós vamos vivendo e nós vamos participando aqui do corpo, dos cultos, mas precisamos lembrar sempre que há algo que o Senhor fala individual. Há algo que o Senhor faz quando você está, você e Ele. Você deve estar nesse lugar onde o Senhor fala, pessoalmente com você. Nós adoramos a Deus aqui no corpo, mas nós principalmente adoramos esse Deus individualmente. Amém? E aqui, o fogo como uma figura de santificação, de purificação, imediatamente eu me lembrei do texto de Isaías, capítulo 6. Acho que a gente vai projetar ali. A letra ficou um pouquinho pequena, né, Su? Mas não tem problema. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 6. A palavra de Deus fala ali, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés, e outras 2 voavam. E eles clamavam ao Senhor dos Exércitos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça, então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então aqui nesse texto nós vemos que a brasa viva de fogo, tocou os lábios ali de Isaías, que disse: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Mas quando a brasa viva toca a boca de Isaías, a palavra de Deus fala que o quê? A iniquidade dele foi tirada e o seu pecado expiado. Amém? Então, o fogo como uma figura de santificação e também de julgamento de pecados. A palavra de Deus fala que todos nós haveremos de prestar contas diante desse Deus. E a Bíblia vai falar lá em Êxodo também que Deus é fogo consumidor. Amém? Então, aqui fica muito claro essa questão do fogo como uma simbologia da santificação, da purificação. Em Atos capítulo 2, os irmãos lembram desse texto também, que é muito tremendo. Pode passar, por favor, Suelen. Se vocês quiserem abrir Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai ter aquele momento ali em que os discípulos, eles receberam esse poder que veio do alto sobre a vida deles. Está escrito ali, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto também traz a questão, as línguas de fogo que vieram ali sobre os discípulos. Eu entendo que era o enchimento do Espírito Santo, mas também, antes de que eles fossem enviados, eles foram purificados, eles foram santificados, o fogo veio sobre eles, para que eles pudessem então sair e testemunhar o Evangelho de Jesus. Amém? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver várias passagens, irmãos, que falam sobre essa questão,
o símbolo ali do fogo, né? E em Levítico, capítulo 6, versículo 12, Moisés, ele foi um homem que, eu às vezes olho para a vida de Moisés e eu acho tão tremendo, porque Deus chamou ele, e ele mesmo nunca em nenhum momento ele se achou capaz de fazer aquilo ali que o Senhor o chamava, e Deus entregou para ele toda a descrição de como ele deveria construir o tabernáculo. Amém? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, mas se você puder fazer uma leitura aprofundada ali do Êxodo, Números, Deuteronômio, vai falando ali que riqueza de detalhes que Moisés ele recebeu ali sobre como ele deveria construir o tabernáculo. E ele construiu o tabernáculo então com toda a instrução, com toda essa riqueza de detalhes. E em Levítico capítulo 6, versículo 8 e 9, né? Fala ali, ó: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Tem algumas versões da Bíblia que falam que o fogo arderá sobre o altar continuamente. Alguém já leu nessa versão? Eu tenho uma Bíblia que fala isso. E aqui nós começamos a entrar um pouco mais na aplicação do que todos esses versículos eles vêm construindo, né, se entrelaçando um com o outro. Mas aqui nós vemos que essa questão do fogo arder sobre o altar continuamente falava do sacrifício. No Antigo Testamento nós vemos que Deus instruiu Moisés para que ele construísse esse tabernáculo, e ali a presença de Deus se manifestava, e Moisés ele recebeu toda a instrução, como construir a arca, como construir esse altar, o que haveria de ter ali, como deveria ser feito. Tudo foi entregue, essa riqueza de detalhes toda entregue a ele. E nesse altar, a Bíblia é muito clara que não poderia faltar o fogo que fazia com que esse holocausto, essa oferta do cordeiro, porque, irmãos, a presença de Deus, a santidade de Deus, era só um sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote que entrava na presença de Deus, e isso uma vez por ano, porque a santidade de Deus, tão grande, não era entrar ali, não era isso. Inclusive, se você vai ler, você vê que o sumo sacerdote, quando ele entrava ali no Santíssimo Lugar, ele precisava estar amarrado até por uma corda, porque se porventura ele não tivesse feito expiação do pecado dele mesmo e do povo, ele poderia ser consumido ali mesmo. E aí, então, eles puxavam ele. É uma riqueza tão grande você estudar isso. E essa passagem aqui fala então que sobre o altar haveria de ter esse sacrifício contínuo. E são figuras que falam de adoração. Sempre que nós vemos altar e sacrifício no Antigo Testamento, está remetendo à adoração ao Deus vivo. Amém? A figura de todas essas, esse detalhe todo com que o tabernáculo foi construído, vai falar sobre algo muito mais profundo, que era essa adoração a Deus, ao santo Deus. E ali em Êxodo, capítulo 25, versículo 31, nós também podemos projetar aqui, não está, então eu leio aqui na minha Bíblia, mas fala que lá no santo lugar do tabernáculo de Moisés, haveria de ter um candelabro. No capítulo 25, versículo 31, fala que havia esse candelabro de ouro, que também significava o quê? A iluminação ali, daquele lugar. E essa palavra, quando você vai estudar o sentido dessa palavra candelabro, na origem hebraica, ela fala sobre flamejar, sobre chamas de fogo, que iluminava o sacerdote, que iluminava aqueles que faziam serviço no tabernáculo, para que eles pudessem ter essa luz. Então, em toda a Bíblia nós vamos ver que a simbologia
fala sempre sobre algo que traz para a realidade. E esse altar, né, que nós vimos ali de Levítico, ele, se faltasse fogo ali, para que pudesse consumir esse sacrifício, ele seria um altar em ruínas. Ele não serviria mais. Então, é tremendo porque Hebreus capítulo 9 fala ali que todas essas coisas, tudo que nós vemos ali no Antigo Testamento, são o quê? São como uma parábola para o tempo presente. E isso que é o mais maravilhoso da Bíblia, irmãos, que todo o Antigo Testamento, ele vai fazer menção ao Novo. E o livro de Hebreus, principalmente, quando você vai ler, você vai ver que tudo que acontecia ali, esse sacerdote que entrava no Santíssimo Lugar e que tinha todo esse zelo de levar ali o sacrifício pela expiação dos pecados dele mesmo e do povo, e toda essa questão, o candelabro aceso, a arca mesmo, o incenso, tudo isso são o quê? São sombras, são figuras que projetam para o presente. Você e eu somos, em nosso coração, um altar de adoração. É claro que quando nós falamos aqui que o sacerdote, ele entrava ali na presença de Deus, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né, com todo esse aparato, por conta de tão grande santidade de Deus. Se nós trouxermos isso, hoje, nós estamos na nova aliança. Nós estamos na dispensação da graça. Eu e você estamos aqui porque Jesus pagou um preço. E quando Ele pagou esse preço na cruz, existia um véu lá no tabernáculo que separava, né, as salas, aonde existia esse último lugar que era, então, o Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus vinha ali. Mas quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, nós vemos que a Bíblia fala que quando Jesus, no lugar do cordeiro que vinha sendo entregue ali, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele se entrega na cruz para morrer por nós, esse véu ele se rasga. E aí, toda essa expiação do pecado que era feita continuamente, porque afinal de contas era insuficiente. Poderia se levar quantos cordeiros tivesse para fazer o holocausto, para que aquele sacerdote então se aproximasse de Deus, mas era insuficiente. Agora na nova aliança e na dispensação da graça, nós aqui estamos nessa aliança, nós estamos na presença de Deus porque o Cristo vivo se entregou na cruz por nós. E não eram os soldados que o prendiam, né? A palavra de Deus vai falar que ele espontaneamente se deu. Essa mensagem é uma mensagem que o mundo não entende. Porque para o mundo, talvez Jesus seja somente um personagem histórico. Jesus seja alguém pelo qual as pessoas têm certa reverência. Ele é comemorado, não é? No Natal, na Páscoa. Mas para nós que temos essa revelação, e novamente Hebreus vai falar, ai de nós que carregamos essa revelação de que o Cristo vivo morreu por nós na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa sim é a nossa mensagem, irmãos. Essa é a mensagem que faz você viver, que faz você estar aqui nessa noite, que nos sustenta. Então, a Bíblia, ela vai fazer toda essa figuração, digamos assim, toda essa linguagem com a figura ali do altar e com a figura do fogo, mas tudo isso é completamente projetável, digamos assim, aplicado às nossas vidas. Esse altar hoje, ele se dá dentro de nós, ele é o nosso coração, e esse cordeiro que era oferecido agora foi oferecido de uma vez por todas, e foi o Filho de Deus, amém? O Filho unigênito de Deus. Então, esse cordeiro sem mácula que se entregou. Mas, Cris, como que tudo isso faz sentido para a minha vida? Você está falando aí que se aplica à minha vida? Eu quero entender como. Né? A gente às vezes se pergunta como isso faz sentido para mim hoje. E foi exatamente essa pergunta que eu fiquei fazendo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Quando Deus me trouxe essa palavra, né? E
E o Senhor falou comigo o seguinte: você precisa entrar na minha presença. Você precisa ter o seu candelabro aceso, cheio de óleo. Não pode faltar óleo no teu candelabro. Não pode faltar o fogo aceso no altar do teu sacrifício. Que sacrifício? Jesus já não fez o sacrifício por mim? Sim, irmão. Jesus fez o sacrifício salvífico. Amém? A salvação, ela está consumada. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos fazer nada. O sacrifício está pago e definitivo. Mas a questão aqui é que eu e você precisamos comparecer diante de Deus e entregar a Ele as nossas vidas como sacrifício vivo. Foi isso que o Senhor falou comigo. Ele falou: filha, eu já dei o meu filho. Você sabe, você crê em mim e você me conhece. Mas eu quero encontrar em você um altar com fogo queimando. Eu quero encontrar em você fervor. Eu quero encontrar em você uma vida de oração. Eu quero encontrar em você amor pela minha palavra. E foi isso, irmãos, que me quebrou. Porque às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e vai vivendo e parece que nós estamos tudo bem. E aquilo que é da religião ou aquilo que é nós estarmos aqui se torna mais uma coisa. E a gente se contenta em vir aqui todos os domingos, pronto, paguei o que eu estava querendo. Misericórdia, irmãos, misericórdia, misericórdia. Esse é um tempo em que as pessoas, elas talvez, por verem tantas catástrofes acontecendo no mundo, por verem tantas coisas terríveis, e basta você ficar 5 minutos olhando o jornal para você entender isso, as pessoas, elas vão começar a procurar pelo Senhor. Mas a grande questão é que a religião nunca sustentará ninguém. É a comunhão verdadeira, é a revelação do que Cristo fez por nós na cruz, que vai nos sustentar nesse tempo. Então, o que Deus falou comigo é que o sacrifício, ele foi pago, o sacrifício da salvação. Mas esse fogo que não pode apagar continuamente, essa questão de estarmos ali com o nosso sacrifício, né, sem se apagar, fala de uma vida santificada, fala de uma vida entregue no altar. E aí, rapidamente, né, eu lembro que veio no meu coração esses versículos ali. Pode projetar, por favor, Suelen? O primeiro deles fala ali: portanto, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Uma vida em que nós entendemos que precisamos honrar e adorar a Deus em todo tempo, não é só quando nós estamos aqui. E ai de nós que estamos aqui na frente, porque é tudo pela misericórdia de Deus. Agora lá na nossa semana, na segunda, na terça, na quarta, é que realmente vem o nosso desafio de sermos sacrifícios vivos, de oferecermos ao Senhor a nossa adoração. O que você faz lá na sua casa? Eu preciso dar conta do tempo que tem sido concedido a mim. O que é prioridade para mim? E eu falo, irmãos, de um lugar onde eu preciso todos os dias lutar para que o Senhor permaneça sendo prioridade para mim. Porque coisas para tomar o nosso tempo está cheio, é ou não é? Todos os dias nós temos muita coisa, e muito entretenimento, e muita distração, e muitas opções, mas o que você tem escolhido? O Senhor te chama para ser um sacrifício vivo. Hebreus capítulo 13, versículo 15 também fala sobre sacrifício. Olha ali: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifícios do que? De louvor. E o que é isso? O fruto de lábios que confessam o seu nome.
sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. E Deus falou para mim: vigie nas tuas palavras, porque isso é adoração. Às vezes, no calor das muitas atividades que nós temos, irmãos, nós perdemos o controle. E a língua, ela é terrível. E quando nós vemos, nós estamos falando, e nós estamos até lançando palavras que não são de bênção, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, para com os nossos filhos, ou para com o nosso cônjuge, eu não sei, para com as situações do nosso trabalho, nós estamos ali, prontos a falar. Por quê? Porque é de dentro do nosso coração que saem as coisas terríveis, não é de fora. O problema não é o que nós colocamos para dentro. Nós estamos nas sextas-feiras estudando aqui com algumas irmãs, um livro que fala sobre o fruto do Espírito. Quero te convidar a vir. Qualquer irmã que quiser vir, nós estamos participando aqui. E nessa sexta, nós compartilhávamos como é fácil nós perdermos o rumo. E nós, quando menos percebemos, já estamos ali, discutindo, lançando palavras e perdendo a nossa bênção, como diz, né? Eu falo para as crianças lá em casa, eu falo assim: gente, não vamos perder a bênção. Porque quando a gente vê, a gente está falando coisas que não deveria. A sua boca, as palavras que saem dela devem ser sacrifício ao Senhor. Devem ser em adoração ao Senhor. E quando nós não conseguimos, irmãs, nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Deus, me ajude. Porque eu não quero ser uma mulher rixosa, eu não quero ficar falando dentro da minha casa sem parar. Como é fácil para isso acontecer. Isso é fácil de acontecer, irmãs. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro sacrifício. Todo o nosso espírito, alma e corpo. Fala do que temos ouvido, fala do que temos assistido, fala sobre o que temos frequentado. Tudo isso fala de um altar de adoração erguido ao Senhor. Então é necessário tirar as cinzas, do nosso coração e colocar mais lenha, para que esse fogo não se apague, irmãos, para que nós tenhamos uma vida fervorosa. Você e eu não podemos entrar e sair iguais daqui. E não devemos também projetar nossa expectativa nos homens que estão aqui. A nossa expectativa está no Senhor. Precisa estar nele. Mas então, para a gente concluir essa reflexão, devemos nos perguntar: como mantemos o fogo do nosso candelabro queimando? Como você faz isso? Foi isso que eu fiquei meditando. Algumas coisas que eu fazia lá atrás, no início da minha conversão, que já fazem 24 anos, e que o ativismo foi me tirando, e quando eu comecei a analisar, eu falei: misericórdia, eu preciso voltar àquele amor lá atrás, aonde eu lembro que eu queria tanto assim experimentar mais da presença de Deus, eu queria tanto sentir o Espírito Santo, eu queria tanto entender a palavra, que muitas vezes quando aconteceu alguma coisa que eu sabia que eu tinha pecado, que eu tinha falhado ali, eu corria e eu muitas vezes dobrava o meu joelho lá no meu trabalho mesmo e falava: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu já sabia que eu nem devia ter falado isso e fui lá e falei. Então, nós precisamos voltar nas nossas práticas, sabe? De quando a gente se converteu, de quando a gente tinha essa alegria do primeiro amor. Como nós manteremos o fogo queimando? Através da oração. A oração fervorosa, não uma oração repetitiva, mas uma oração espontânea, fervorosa, onde você derrama o teu coração na presença de Deus. Como manteremos o fogo queimando? Através da leitura bíblica consistente,
muitas vezes nos contentamos com a leitura de um versículo que o aplicativo manda. Olha, hoje é tal versículo. E eu não tenho nada contra isso, eu uso isso também. Mas, irmãos, isso é um pingo. Isso é um pingo no oceano que Deus tem para as nossas vidas. Você tem tido tempo de leitura bíblica? Você tem tido tempo com a tua Bíblia, de forma, sabe, de ter um caderno, de anotar o que Deus fala com você? A palavra de Deus fala que os dias que a gente está vivendo são dias em que as pessoas vão ter comichão da palavra de Deus. As pessoas não vão querer. Elas não vão se dedicar a ouvir. Elas não vão querer, porque fala de nós pararmos e ouvirmos aquela palavra, e deixar que essa palavra nos purifique, e deixar que essa palavra entre no nosso coração. A sua Bíblia fica fechada ao longo da semana? A sua Bíblia está aberta? Ela está com você? Você consegue dedicar um tempo diariamente, reconhecendo que você precisa dela? Essas reflexões foram as que eu tirei para mim. Eu fui a primeira a responder. Então, o altar da nossa vida, do nosso coração, o fogo permanecerá queimando através da oração fervorosa, através da leitura bíblica consistente e através também da confissão dos nossos pecados. Irmãos, nós precisamos confessar pecado e chamar esse pecado pelo nome, dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu falhei novamente nisso, me ajuda, me sustenta, Espírito Santo. Nós sabemos que a mudança do nosso coração nós não conseguimos sozinhos. É o Espírito Santo de Deus que te dá, primeiro ele nos constrange, dele vem o arrependimento. A palavra de Deus fala que nem o arrependimento, se você achar que o arrependimento veio de você mesmo, não veio, veio do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos ter uma vida de confissão de pecados, porque daí quando nós nos expormos ao fogo da palavra, esse fogo vai o quê? Ele vai derreter aquilo que está encrostado. Irmãos, o nosso coração muitas vezes está indiferente. Ele está ali, parece assim que a gente recebe as ministrações, parece que a gente vem aqui, a gente louva, mas de certa forma, às vezes a gente volta para casa com o nosso coração ainda frio. Sabe por quê? Porque falta confissão de pecados. Porque falta dobrarmos o nosso joelho, eu sou a primeira, e confessarmos os nossos pecados, e expormos o nosso coração a esse fogo que queima, que tira as camadas que estão ali deixando a gente indiferente. É isso, Deus falou isso comigo. Uma coisa básica, confessar pecado, ler a Bíblia e orar. Mas esses três, seja, eu diria, essencial, mais do que essencial, qual palavra será eu poderia usar? Porque nós não iremos resistir. Os dias são maus. Esse não é um discurso que talvez todo mundo sobe aqui e fala: os dias são maus. Sim, mas irmãos, o que você fará? Porque você recebeu já essa mensagem. Essa mensagem não é nova para você. O que faremos nós com a mensagem de salvação que temos recebido? Esse é o tempo. Então, nós precisamos expor o nosso coração ao fogo da presença de Deus, ao fogo da oração, ao fogo da palavra, para que possamos viver um cristianismo diferente, para que possamos fazer diferença. Muitas vezes a gente pensa assim: nossa, a gente tem esse bairro inteiro para alcançar. Pois eu quero dizer que se nós não tivermos essa vida, será difícil para nós sairmos, porque precisamos carregar algo. Não basta só irmos, precisamos estar com o nosso coração aquecido, cheio da presença do Espírito Santo. Uma vida que se derrama em confissão de pecados. É isso que nós precisamos. Amém? E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Eu queria deixar essa reflexão com os irmãos e dizer que há muito que o Senhor quer falar conosco a respeito disso, e a gente poderia ficar aqui bastante tempo, peço perdão se me delonguei, mas que você essa semana, irmão e irmã, pegue a sua Bíblia
e leia novamente. Se você quiser, você pode ler essas passagens, ou você pode simplesmente ler outra passagem bíblica e pedir para Deus: Senhor, fala comigo. No meu candelabro, no meu altar, precisa haver um fogo que queima continuamente. 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 Nós queríamos, nesse momento, eu vou orar pela palavra, mas nós queríamos também já aproveitar e fazer o nosso momento de intercessão. Se você tem o desejo de receber uma oração, seja por algo que Deus falou com você, através dessa ministração, dessa pregação, ou seja, pela cura de uma enfermidade, ou seja, por um outro motivo que você quer apresentar diante desse Deus do impossível, diante desse Deus que faz maravilhas e que chama a existência o que não existe, porque é Ele faz isso. Eu quero convidar você que vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês, todos que têm algum pedido, e juntamente por aqueles que querem também receber oração diante dessa palavra, vocês podem vir aqui à frente. Aqueles que querem oração por enfermidade ficam desse lado. Nós vamos orar. Convidar os presbíteros para vir aqui à frente, ajudar a orar pelos irmãos. Vamos ficar de pé? Queria convidar o Ministério de Louvor que viesse aqui e pudesse acompanhar aqui esse tempo de oração e que nós pudéssemos colocar o nosso coração na presença de Deus e pedir a Ele que Ele nos toque, que Ele possa fazer algo diferente em nós, fazer algo diferente nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Nós precisamos do toque do Espírito Santo. Precisamos que Ele venha agir na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração, que Ele venha nos mudar. Feche seus olhos. Se você ficou no banco, feche seus olhos e entre em oração junto com esses irmãos que estão aqui. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Deus, Tu és o Deus que moveu todas as coisas, caminhou com o povo no deserto, acompanhando eles, Pai, até mesmo com manifestações extraordinárias da Tua presença. E eu sei que o Senhor tem caminhado com cada um desses irmãos. O Senhor tem feito algo novo na vida deles. E grandiosamente mais, infinitamente mais o Senhor fará. Porque a Tua palavra diz isso. O Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ó Pai, tira, Senhor, de nós qualquer coração indiferente. Qualquer coração, Deus, que resiste a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor. Somos como um altar vivo. Queremos oferecer a Ti sacrifícios vivos. Daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que Te adoram. Ajuda-nos, ó Deus. Toca as nossas vidas, Pai. Toca cada um, Deus, desses irmãos que estão aqui, Senhor. Seja o pedido de cada um deles aquilo que for. Pai, aqueles que estão colocando diante de Ti qualquer situação de enfermidade. Ó Deus, Tua palavra diz que certamente o Senhor levou sobre si toda dor e toda enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, toca cada um, Deus, desses irmãos que estão orando e clamando diante de Ti para que sejam curados, para que a virtude sanadora venha sobre eles, ó Deus. Eles sejam tocados nesse momento. Pai, nós oramos também, Deus, por aqueles que estão pedindo por restauração de seus casamentos, restauração de famílias, restauração do relacionamento de pais com filhos. Ó Deus, como é difícil se o Senhor não nos der sabedoria, se o Senhor não estiver conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria, Deus, que vem derramada pelo Espírito Santo, que nos dá, Deus, estratégia para quebrar, Deus, aquilo que tenta dividir as nossas casas. Ó Deus, faz, Senhor, o milagre na vida daqueles que estão orando, pedindo, Deus, por uma porta de emprego, pedindo, Deus, por algo que realmente só o Senhor pode fazer. Mas obrigado porque Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que
Em Ti nós temos o sim e o amém. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor poderá fazer aquilo, Deus, que os homens nos disseram que não poderiam. Toca cada vida, Deus. Toca cada um com o Teu poder. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, para termos uma vida. Essa vida, Deus, que ao sairmos daqui, continuaremos, ó Deus, levantando a Ti adoração nas nossas vidas, Pai. Nas nossas atitudes, ó Deus. Na nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, toca cada um com o Teu poder. Vem com a Tua intervenção, Deus. E nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Tu és o único digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toca-me, Senhor. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém. Aleluia.